Assine a lista de presença, pessoal, quem está entrando agora, muito bom dia. Dizer aqui que aqui em Maricá, no bairro de Itaipuaçu, está um tempo nublado, está um frescor, não está muito calor. Já fui cedo na padaria comprar um pão, fiz um café. Gente, vamos lá, vou começar aqui a apresentação dessa minha parte. Dizer que, mais uma vez, ontem e antes a gente conversou, essa semana de novo, assim, estou repetitivo, como está gravado, vai ficar no YouTube, isso vai ficar posto, porque toda vez que nós vamos ter uma aula, eu me dou conta, e o Anderson também, da complexidade e do rio caudaloso que é cada encontro. Eu confesso a vocês que, se a gente não tivesse feito uma vez por mês um encontro, né, e nesse caso foram até duas, eu ia ficar numa dificuldade enorme antes também, porque é um quantitativo de estudos que a gente tem que fazer hoje para fazer uma aula digna, minimamente, de uma abordagem a Darcy Ribeiro, que quando chega assim na quinta, eu passei quinta todinha preparando, e o Anderson também, cada um na sua posição no campo, né, onde vai jogar hoje, né? E ontem também, fiquei o dia todo, desde 7 da manhã, quando foi umas 7 da noite, eu falei com a minha companheira, eu falei, olha, Marcinho, eu vou ter que parar, dor nas costas já, e para tomar uma cerveja, para aliviar a mente, mas acaba que tu não para, porque aí vem uma coisa, tem que botar mais uma coisa, tem que botar mais uma coisa. Eu passei a minha parte junto com a do Anderson, já era, sei lá, umas 7, 8 da noite para o Anderson, e já estou até adiantando aqui para o Anderson que eu tive que incluir mais um slide. Depois eu passo de novo em PDF, atualizado com esse slide, porque faltou um slide importante. Então, vamos começar, então, a parte mesmo da apresentação. Ver se está dando para aparecer legal, vamos ver. Beleza. Então, pessoal, a gente está hoje aqui na parte 2, né, aqui do nosso tema, né, do nosso temário, abordando os intérpretes do Brasil. Importante, eu mantive o mesmo slide para iniciar do encontro passado, mas incluí aqui, vocês podem notar aqui, o tempo de turbilhão, e aqui embaixo eu incluí, dei um destaque para a hipótese central, né, e premissa ao mesmo tempo desse eixo da gente, né? Nós estamos defendendo, enquanto hipótese, enquanto até tese, né, de que as interpretações do Brasil não foram somente interpretações desprovidas de consequências. Ainda ontem eu conversava com um amigo meu, colega, advogado, professor também de universidade, e ele me dizia, no meio do assunto, ele me dizia assim, ele falava, não, Torquato, o meu entendimento, ele é formado na antropologia jurídica, ele falava, o meu entendimento é que as interpretações do Brasil e tal, elas são múltiplas e livres. São apenas interpretações. Eu dizia para ele, companheiro, eu tenho uma divergência com você. Não são apenas interpretações, porque as interpretações, especialmente no Brasil, elas não são somente a leitura de um indivíduo ou de um grupo, mas elas são, as interpretações, uma relação de poder. As interpretações, elas são impostas a gente a partir de uma relação de poder. Então, vai ter interpretações do Brasil que não vão ter impactos em políticas públicas, não vão ter impacto na imposição de condutas, na imposição de comportamentos. Então, vai ter interpretações que não vão ter impacto nenhum na condução das ideologias hegemônicas, enquanto outras interpretações serão impostas e terão consequências no nosso cotidiano. Na aula passada, eu coloquei para vocês como que quando as interpretações chegam ao ordenamento jurídico, isso impõe diversas coisas, como, por exemplo, a proibição do povo negro de se alfabetizar, de conseguir terras a partir de doação, a partir de herança, que seja. Né? Então, teve várias consequências. E hoje, o que eu quero mostrar para vocês, para fechar esse eixo, junto com o Anderson, é que as interpretações do Brasil, elas não só foram teses,
das ciências sociais. Elas construíram estigmas sociais. E esses estigmas atravessaram o tempo, estão até hoje causando consequências inestimáveis para grupos da sociedade. Mas também as interpretações, né, construíram um arcabouço de esperança, como é o caso de Darcy. Nós estamos aqui. Então, o objetivo nessa primeira parte que eu trago para vocês é tentar mostrar que as interpretações do Brasil, especialmente as do início do século lá, pegando lá o livro Trancos e Barrancos, tiveram consequências que atravessaram o tempo e que hoje, como consequência, entre vários aspectos, nós temos a questão do racismo, nós temos a questão da homofobia, nós temos a questão do feminicídio, nós temos a questão da criminalização da pobreza, né, entre outras consequências. Bom, no primeiro momento, embora eu não coloquei na foto para este encontro especificamente este livro, que é O Brasil como Problema, mas este livro do Darcy, ele vai estar em outro encontro mais aprofundado, mas hoje a gente já começa a trabalhar ele, porque o Darcy, ele nos propõe, a todos nós, que tenhamos como horizonte, em todas as áreas que a gente atue, e aí não estou falando só em áreas acadêmicas, científicas, em todas as áreas, seja na área do comércio, na área da cultura, enfim, qualquer área que a gente atue, a gente tenha como o Brasil como problema. Ou seja, o Brasil como um problema de reflexão, como um problema de método, como um problema de construção interpretativa para intervenção. E aí, partindo disso, do Brasil como problema, estamos sugerindo uma premissa que se fundamenta à luz de Darcy, a nossa interpretação, em pelo menos 3 problemáticas históricas que, sem compreender, sem mergulhar nessas 3 problemáticas, não tem como fazer uma interpretação do Brasil minimamente séria. Então, nós temos hoje, com as redes sociais, com os TikToks, com tudo, várias interpretações, várias pessoas com liberdade de fazer as suas interpretações sobre os cenários atuais, sobre as conjunturas, sobre os acontecimentos. No entanto, o que nós estamos defendendo como premissa, partindo de Darcy, do Brasil como problema, é que não tem como a gente compreender o hoje, o agora, sem mergulhar minimamente em 3 problemáticas da história do Brasil. A questão da terra, a questão racial e a questão do analfabetismo. Eu apresentei para vocês, junto com o Anderson, nas redes sociais e tal, alguns livros que são base do encontro de hoje. E nesses livros, vocês estão vendo aí Turbilhão, Povo Brasileiro. Mas eu quero dar destaque, porque não deu para a gente trabalhar na aula passada para fechar, porque era muita coisa. Há 3 bases interpretativas que atravessaram o tempo e que construíram as bases, os fundamentos dos estigmas mais terríveis, que causam as consequências mais terríveis no nosso país. Então, nós vamos ter Zé da Beccaria, o Lombroso e o Nina Rodrigues. Eu quero destacar aí nessa foto este livro, que é este livro aqui de baixo, que é um achado. Vocês percebam que a capa dele ainda é uma capa de couro. Foi um achado que, nessa andança agora para esse curso, eu já vinha há anos e anos em busca desse livro. Ele é, este livro, uma segunda edição original do Raças Humanas. E vocês percebem que ele está todo corroído aqui no índice. Repare aqui o português, olha aqui o antropológico, o Brasil com V.
Olha como é que era escrito, a psicologia, então está sendo mantido aqui, então nós vamos ter também como base, é importante, nesse mundo de IA, nesse mundo onde é tudo muito resumido, que no nosso curso a gente saiba que partimos também de obras clássicas, que tem um esforço nosso, né, de buscar obras para que a gente possa ter um mergulho também e sentir não somente o conteúdo, mas todo esse aparato da língua, como é escrita, etc., e compreender outros elementos mais. Esse é um livro que é a segunda edição desse livro, que é a primeira de 1894, a gente não existia nem isso de primeira edição, né? E também não existia ainda nesse daqui. Não há uma precisão da data dessa segunda edição, porque ele foi um esforço da Biblioteca de Cultura Científica do professor Afrânio Peixoto, né? Foi um esforço dele para poder publicar esse livro, e data-se mais ou menos de 1933, essa obra, a 1936, tendo muitos estudiosos atribuído a 1935, o que seria essa segunda edição original. Então, eu gostaria de fazer esse destaque, acho importante para a gente. E só fazendo uma rememoração da aula passada, nós vimos, né, aqui está um resumo, né, como que foi construído, a partir de 1824, a Constituição do Império, né, um ordenamento jurídico que impôs não só comportamentos, que impôs não só uma conduta, né, mas impôs fundamentalmente um aparato para exterminar o povo negro e também o nosso povo, que a gente poderia chamar, né, o povo mestiço, para aqui trazer a discussão do Darcy, né, o povo novo. Né? Então, esse aparato aqui, a gente viu na aula passada que, com a independência, houve uma preocupação de se construir um Brasil, né, a partir de uma eugenia, a partir do extermínio do povo negro. Só que aqui eu quero mostrar para vocês hoje que na aula passada, nós tratamos da construção do ordenamento jurídico. E hoje eu quero tratar das bases que a gente poderia colocar entre muitas aspas pseudocientíficas que sustentaram tudo isso. Porque se na aula passada a gente tratou de ordenamento jurídico, hoje eu quero tratar, junto com vocês, da ideia de verdade científica. Como é que se construiu também as bases dos estigmas a partir de interpretações que se impuseram como verdade científica. E, para isso, eu estou propondo aí, junto com o professor Anderson, uma metáfora, uma interpretação que, do ponto de vista metodológico, a gente tem a metáfora. E é a metáfora do rizoma. Então, estamos chamando de rizoma dos estigmas. E aí eu fui buscar uma definição, peguei uma primeira, que a gente coloca na internet, e um site que é muito conhecido, Wikipedia. Então, o rizoma, nós temos aqui uma imagem, e segundo esse site, um rizoma é um caule subterrâneo que cresce horizontalmente logo abaixo da superfície do solo. Frequentemente é confundido com raízes. Ele possui nós brotos, dos quais se desenvolve tanto as raízes quanto a parte aérea da planta. Eles armazenam nutrientes e servem para a reprodução da planta. Então, o rizoma, no sentido de que tem interpretações que são rizomáticas, que elas não se encerram no momento da exposição das suas conclusões interpretativas. Elas não se encerram, elas são rizoma. Elas se espraiam e vão criando, ao longo do tempo e ao longo do espaço, elas vão criando novas plantas, novos brotos que nascem desse rizoma. Essa é a metáfora.
tratando hoje. Eu estou aqui mostrando do livro, que também é base do encontro de hoje, Aos Trancos e Barrancos, aquele quadro, né, das eras que o Darcy coloca. Nós estamos partindo aqui de 900, hoje vamos tentar chegar aí até 64, porque depois, 64 nessa primeira parte, depois o antes deve levar aí até 80, 90, na sua perspectiva, mas isso tudo vai ser sempre uma ida e vinda, né? Não é linear durante o curso. Mas só para situar a gente dentro da própria cronologia do Trancos e Barrancos. E aí eu vou apresentar para vocês, então, de pronto, 3 autores que, na nossa hipótese, são fontes desse rizoma de interpretações estigmatizadoras. E eu quero mostrar para vocês como que a metáfora ela encaixa. Porque você vai ter um César Beccaria, no século XVIII, vai ter o Lombroso, século XIX, e o Nina Rodrigues, também século XIX, mas com impacto forte, fortíssimo no Brasil no século XX. Então, para mostrar o encaixe dessa metáfora de rizoma, 3 obras importantes a gente destaca desses autores: Dos Delitos e das Penas, que está aqui. Aqui nós vamos ter O Homem Delinquente, do Lombroso, e os 2 do Nina Rodrigues, que são esse que eu falei, A Raça Humana, e Os Africanos no Brasil. Esse aqui é uma base desse rizoma. Começando, então, pelo César Beccaria, é muito importante a gente perceber a importância do César Beccaria, apesar de das críticas, né? O César Beccaria, ele muito encharcado do iluminismo e do positivismo, que poderíamos chamar de um positivismo cientificista, vamos usar assim. Ele encharcado desse contexto, dessa época, dessa conjuntura, desse contexto em que ele estava inserido, né, muito influenciado por Montesquieu e Rousseau. Ele, com a divisão dos poderes, com Montesquieu e o contrato social do Rousseau, ele vem causar, com a sua interpretação jurídico-social, um impacto enorme na época. Porque, na época, a construção das penas aplicadas a quem cometiam delitos ou crimes era fundamentada a bel prazer do instante daquele que tinha o poder de condenar. Então, quem tinha o poder de condenar, naquele momento, aplicava a lei que, no instante, lhe proviesse ou um apelo popular, ou mesmo um dia que ele acordou bem ou mal. E o César Beccaria começa a fazer uma crítica fundamentado em alguns princípios, com a tese central que as penas elas têm que ter uma função que não é apenas de torturar ou mesmo de torturar em si mesma, a posteriori o delito. Ele diz que as penas elas têm que ter uma função preventiva. A gente poderia incluir até pedagógica. Isso é muito inovador para a época. E aí ele passa a bater de frente com o sistema e defender
de que o direito de punir, influenciado por Rousseau, deriva de um contrato social. O Estado não pode se tornar criminoso ao punir o crime. E ele vai defender, a partir daí, então, os princípios que são a base do direito penal, que a gente poderia chamar de direito penal moderno, e um marco também, para muitos, dessa discussão de direitos humanos na questão da discussão penal. Então, um princípio que Beccaria vai defender nessa obra é o princípio da legalidade. Só a lei pode punir e pode estabelecer pena de punição, e não o atingido, né? A vítima, ou o rei, ou o poderoso, ou o indivíduo, ou um grupo de indivíduos. Não. Só a lei pode estabelecer a pena e a punição. Ou seja, só o que estiver positivado, só o que estiver escrito é o que vale. Aí você despersonaliza o poder de punição. Então, Beccaria faz essa revolução na interpretação da época sobre o crime, o criminoso e as penas, né? Ou delitos e das penas, como é o texto. O outro princípio é a proporcionalidade. Não é por vingança que a gente pune, mas é pela proporcionalidade do delito. Então, ainda que estejam 2, 3 pessoas num concurso de crime, nós vamos ter que aplicar a pena de acordo com a proporcionalidade da participação, por exemplo, né? A outra questão é a lei funcionar como uma certeza de punição. Ou seja, você dá ao indivíduo uma condição dele pensar sobre os seus atos a partir do que ele já tem como previsão positivada do que vai acontecer se ele cometer aquilo. E aí critica duramente a pena de morte, diz que isso é o Estado assassinando, cometendo crime. Um processo tem que ser rápido, porque senão a pessoa já está recebendo uma pena, e se ele for inocente, ele recebeu uma pena injusta, por isso tem que ser rápido o processo, e todos iguais perante a lei. Então, esses são os princípios de César Beccaria, e a partir dessa interpretação de como deveria ser a lei, de como deveria ser a punição dos delitos, essa interpretação, ela cria, ela não só interpreta um momento ou uma situação, mas ela cria as bases de políticas criminais, as bases de construção de constituições, como, por exemplo, a nossa, de 1824, que vimos na aula passada. Ela cria as bases do direito penal mundial. E que, como ele estava fundamentado no iluminismo, ele dizia: só há crime se existir uma lei que classifique aquele ato como crime. A lei escrita, positivada, tem que ser anterior ao ato. Isso, para trazer para o dia de hoje, a gente tem 2 elementos importantes. Um, que a gente pode pensar assim: nossa, que bom, que evolução que ocorreu no mundo da justiça. A gente tem um pouco mais de justiça, tirar a vingança e a tortura como elemento de punição e colocar a cientificidade, o positivismo de uma lei que vai equacionar, que vai igualar todos perante a lei. Mas quando a gente olha, por exemplo, em 2026, com o que acontece nos territórios de favelas e periferias do Brasil, nós percebemos que o ordenamento, aspas, jurídico das favelas e das periferias do Brasil inteiro se fundamentam na anterior às premissas de Beccaria. Nós temos tribunal do tráfico, nós temos tribunais da milícia que condenam e punem a bel
prazer do instante e da vontade do chefe, do bandido, que por um motivo que para ele é um motivo que se justifica, ele queima uma pessoa, ele raspa a cabeça de meninas. Então, não são todos os territórios do Brasil que estão sob a égide dos princípios fincados lá no século XVIII de Beccaria. Não, no Brasil nós temos território que tem um tipo de punição que se fundamenta não na lei positivada, mas na lei, ou, no aspas, um tipo de ordenamento que é anterior ao direito penal positivado. Então, percebam que esse rizoma, como eu disse, ele atravessa, mas ele não suplanta integralmente as raízes dos outros rizomas. Adiantando, percebam, então Beccaria dá uma cientificidade para a punição. Ele dá uma lógica de punir que equaciona todos, supostamente equaciona todos perante a lei. A partir dessa interpretação de Beccaria, a partir do que Beccaria apresenta como tese, a consequência foi a geração de outros intérpretes e que tiveram como fundamento não simplesmente uma premissa ou um senso de justiça, mas tiveram como premissa a ideia de verdade positivada. Ou seja, um positivismo cientificista que impunha uma verdade. Então, a partir desse meu discurso, que supostamente está fundamentado em métodos científicos, eu posso impor a todos os cidadãos, a todos os seres humanos daquele lugar, eu posso impor penas, eu posso impor estigmas, marcas que vão ter consequências para o resto da vida daquelas pessoas, inclusive para aqueles que ainda nem nasceram. Por que isso seria justo? Porque esses discípulos de Beccaria estão fundamentados na verdade. Então, é uma verdade e que, para eles, isentam eles. Eu estou aqui apenas fazendo ciência. E a verdade está acima do indivíduo que interpreta. Então, o Lombroso, ele é considerado o fundador da escola positiva da criminologia. Porque o Lombroso, ele vai tentar pegar os crimes, ou seja, os fatos que aconteciam, que eram delituosos das pessoas, das relações sociais, e vai tentar encaixar esses fatos dentro de uma lógica positiva, de uma lógica científica, para positivar uma justificativa política, social, cultural e humana, aspas, para tratar a diversidade brasileira, por exemplo. Então, ele tem 2 livros fundamentais que estão aqui, que eu vou tratar, e ele vai trazer alguns elementos fundamentais da tese dele. A primeira, que ele tenta comprovar e deixar tudo marcado positivamente, para que a gente possa encontrar uma ressonância social nisso que ele deixou escrito, da verdade científica dele. Então, ele vai colocar como tese: o criminoso é um indivíduo
biologicamente predisposto, ou seja, predestinado ao crime. Então, o criminoso é alguém que já nasceu predestinado a ser criminoso. Se essa tese dele é verdade, se considera verdade, então você consegue eliminar, já que ele nasce criminoso, você conseguiria eliminar o criminoso e os crimes antes deles acontecerem. Então, hoje, quando a gente vê filme de ficção científica que trata disso, Blade Runner, por exemplo, entre outros, né, que tentam eliminar ali, tem também o De Volta para o Futuro, né, você tenta eliminar ali, antes de nascer a criança, que aquela criança no futuro vai ser já um revolucionário, ou um criminoso, ou o que seja. Então, filmes bobos desse tipo, vocês vejam, estão sob a influência, sem saber, sem ter consciência, de Lombroso. Então, como que a gente descobre, segundo Lombroso, que uma pessoa já é nata criminosa, ou seja, criminosa nata? Então, ele vai construir um rol supostamente científico de características físicas e psicológicas que revelam uma espécie de atavismo, uma espécie de hereditariedade comportamental. Ou seja, a gente receberia no nosso gene, né, passando de geração a geração, a gente receberia já elementos hereditários comportamentais predispostos ao crime. Parece uma loucura? Sim, mas isso perpassa como rizoma até os dias de hoje. Vamos ver uma das justificativas e pesquisa de Lombroso que está nesse livro, A Mulher Delinquente. Então, olha aí vocês mesmos, não sei se está dando para enxergar, um dos exemplos que ele dá da sua verdade científica. Então, está aqui. 12. Para você fazer uma análise de quem já é mulher criminosa nata, você tem a circunferência do crânio. Olha que loucura. Então, medindo a circunferência do crânio, olha como ele escreve nas palavras dele. A circunferência craniana, eu vou ler pelo meu, porque pelo meu está... O título desse capítulo, só para vocês verem, parte 3, Anatomia patológica e antropometria da mulher criminosa e da prostituta. É o título do livro que orientou várias teses, doutorado, trabalhos acadêmicos, artigos, papers. E aí aqui, ele vai trazer aqui a circunferência craniana entre 80 mulheres delinquentes de Piemonte correspondeu a uma média de 530, o mesmo resultado obtido por Marro, que é um dos cientistas que ele está citando. Aí aqui nós vamos aqui embaixo, as maiores circunferências tomadas em série estão ausentes em ladras e infanticidas, enquanto são comuns em homicidas. Aí infanticidas, ele bota tantos por cento, tinha o crânio com essa medida. Assassinas, tantos por cento, tinha o crânio dessa, tantos por cento tinha o crânio daquela. Envenenadoras. Olha aqui do lado as medidas cranianas. Aí tu vai ver diâmetro antero-poste. Aí você vai ver aqui, ó, prostituta. Aí tu vai ter diâmetro transversal, conferência horizontal, curva longitudinal. Olha isso aqui. Você constrói um corpo metodológico absurdo, né? E apresenta isso como verdade científica. Gente,
Não só esse absurdo, mas eu quero que vocês prestem atenção no rizoma, ou seja, esse método de autoafirmação ou de afirmação de uma verdade é rizomático, ele perpassa até hoje. A gente viu isso com cloroquina. As pessoas tentando construir um corpo de argumentos supostamente científico e tal, com quadros que poderia levar ou não à cura e etc. da Covid. A gente viu médicos e médicas defendendo a cloroquina. Então percebam que o método de construção de uma verdade supostamente científica não é apenas um exercício retórico ou uma liberdade de expressão, mas ele cria consequências reais absurdas. A partir dessa perspectiva de Lombroso, a gente vai ter, na sequência, embora contemporâneo em alguma medida, o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele vai trazer para a gente, como tese central, o olhar científico da inferioridade do negro. Então, perceba que a gente tem, na perspectiva do Lombroso, metodológica, supostamente científica, um conjunto de características que vão determinar o atavismo, determinar a passagem comportamental hereditariamente. E a gente vai ter no Nina Rodrigues um argumento, uma tese, que está conectada a essa tese do Lombroso, que se sustenta lá no Beccaria, embora com perspectivas diferentes, mas do ponto de vista da construção da ideia de verdade científica. Então, aqui no Nina Rodrigues, um determinismo racial, negros e mestiços seriam mais propensos ao crime devido à suposta inferioridade biológica. Perceba uma conexão. Crítica ao Código Penal de 1890 considerava-se igualitário demais por não diferenciar as raças. Então tinha que ter penas para uns mais brandas aos brancos e penas mais pesadas aos negros, porque eles já tinham as suas pré-determinações natas. Perceba. Estudo de caso, influência de Lombroso, a adoção de conceitos como atavismo, degeneração, estigmas físicos. Aqui, gente, só para vocês terem ideia, no Lombroso, só porque é importante, né? Você vai ter aqui, no Homem Delinquente, que é o grande clássico dele, eu não botei para não ficar muita coisa aqui para hoje, mas você vai ter aqui, por exemplo, um dos estudos que ele vai fazer, que é as tatuagens nos delinquentes. Ele pega um estudo de classificação de tatuagens por cores, ou por tamanho, ou por tema. Tatuagem de santo, tatuagem de anjos, tatuagem de bichos, tatuagem de família. Por esse, de palavras, de texto, por esse conjunto de elementos, tatuagem, ele também vai classificar os predestinados a cometer crime. Imagine eu com essa daqui. Olha, eu estaria... Chefe do tráfico. Chefe de tráfico. Exatamente. Então, Nina Rodrigues, percebam esse rizoma, ele vai construir, né? E é considerado, o Anderson domina bem esse campo da antropologia, é considerado o fundador da antropologia criminal. Eu vou dar uma lida aqui para vocês no Nina Rodrigues, que a gente precisa ler. Porque no mundo que a gente vive hoje é tudo muito resumido pela inteligência artificial, ou pelos coaches, ou por essas coisas todas, mas é importante, às vezes, a gente ir à obra e a gente ler. Por aqui vai dar para ler, vou ler por aqui com vocês. Olha o que diz o Nina Rodrigues nesse livro.
que vocês, salvo engano, tiveram em PDF, depois a gente confere. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, por maiores que revelem os generosos exageros dos seus defensores, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo brasileiro. Olha aí. E aí continua. Na trilogia do clima intertropical inóspitos aos brancos, que flagela a grande extensão do país, do negro que quase não se civiliza, do português rotineiro improgressistas, duas circunstâncias conferem ao segundo saliente preeminência, a mão forte contra o branco, que lhe empresta o clima tropical, as vastas proporções do mestiçamento que, entregando o país aos mestiços, acabará privando-o por longo tempo, pelo menos da direção suprema da raça branca. E essa foi a garantia da civilização dos Estados Unidos. Então é disso que nós estamos falando. De um supostamente cientista que influenciou todo o início do século XX, influenciou o olhar da polícia, o olhar dos médicos, porque Nina Rodrigues era da medicina legal, influenciou a arquitetura, influenciou e é base para o extermínio e a tentativa de extermínio constante e ininterrupta do povo negro, do povo mestiço e do povo pobre brasileiro. Então, tá as palavras do Nina Rodrigues. Fechando isso, gente, só para a gente fazer uma análise comparativa, Beccaria, Lombroso e Nina, e vocês perceberem. Então, nós vamos ter aqui o César Beccaria. Vocês estão conseguindo ver esse laserzinho vermelho, gente? Está aparecendo para vocês o laser vermelho? Só dá um sinalzinho com o dedo assim. Ah, beleza. Então, tá aqui, ó, 1764. Aí aqui a gente vai ter os elementos do Beccarias, que revoluciona a própria concepção de delito e penas. Em seguida, vamos ter o Lombroso, que vai tornar positivado o atavismo biológico. E, no Brasil, Nina Rodrigues adapta o positivismo de Lombroso à discussão das raças humanas e à questão do racismo. Então, são interpretações rizomáticas que causam não só, vamos dizer, bifurcações interpretativas aleatórias. Não. As consequências são extermínio de pessoas, de corpos. São exclusões históricas. É o racismo, o feminicídio, a homofobia. Todos esses elementos que nos atravessam, no fundo, a gente percebe que tem uma conexão com esse rizoma. Vamos ver como que o próprio Darcy apresenta aqui num dos livros básicos, no Trancos e Barrancos. Eu chamo a atenção aqui para esse ponto aqui, ó, 3 destaques, 1, depois 2, depois 3 destaques. Então, um destaque é João Cândido comanda a revolta da Armada. Fuzila um oficial para mostrar que a coisa era séria e assume o comando do flamejante, encouraçado Minas Gerais.
a revolta é vitoriosa e os marinheiros são anistiados pelo Congresso. Mas logo a seguir, quase todos os seus líderes são presos, degradados e chacinados. Um levante simultâneo, de igual motivação na base dos fuzileiros navais da Ilha das Cobras, é esmagado com um massacre a tiros, seguido da asfixia de um grande número de encarcerados pelo derramamento de cal virgem nas celas úmidas onde foram presos à beira-mar. Dos sobreviventes, 600 são presos, 1.000 são exonerados e muitíssimos deportados para o Acre. Então percebam nessa coisa do rizoma que a conquista, a luta por um espaço do povo negro, do povo mestiço, como diz Darcy, né? Do ser humano novo que o Brasil forjou. Esse ser humano novo, ele está em constante luta pela sobrevivência, está em constante luta pela sua afirmação, porque as nossas elites lombrosianas permanecem nascendo dos brotos desses rizomas. Um outro ponto aqui, que eu estou chamando também do positivismo, é uma influência do Darcy. Que ele vai dizer, Cândido Mariano da Silva Rondon, Marechal Rondon, o maior dos brasileiros no plano humanístico, cria, inspirado em Augusto Conte, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Inspirado no positivismo de Augusto Conte, para mostrar essa questão dos rizomas. E, por fim, no destaque 3, aqui, em Rui Barbosa compendia no volume, contra o militarismo, seus discursos civilistas e identitário liberal. Nos dá aí, bem explícita, sua plataforma liberal reacionária para aquele Brasil tão necessitado de reformas sociais radicais. De costas para o povo preto, recém-saído da escravidão e lançado ao abandono. Indiferente também dos brancos pobres, uma capiuzada famélica, ele só tinha olhos para a defesa dos direitos dos seus pares, a tal igualdade perante a lei. Então, a gente percebe que Darcy, em momento nenhum, deixa de, na sua interpretação, fazer a crítica e combater esse que a gente poderia chamar de rizoma. Aqui algumas consequências que a gente viu. Uma consequência da positivação do ordenamento urbano, da reforma urbana lá de Pereira Passos, que a gente viu na aula passada, e a especulação imobiliária, foi exatamente extirpar a população que ele chama pobre, famélica, a população negra, a população mestiça, extirpar da cena urbana, do espaço urbano. Então, os rizomas dão seus brotos na reforma urbana. E diante de uma improvidência do Estado, como a gente viu, como Darcy vai apontar, dos que voltaram da Guerra de Canudos, por exemplo, e que tinham como promessa um soldo de soldado ou de cabo para se manter e uma moradia ao voltar da guerra, aspas, guerra,
Como não teve providência, esse povo tomou providência e criou o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Ainda sob a égide disso que nós estamos chamando de estigmatização, está aí a forma como a estigmatização e esse rizoma, esses brotos desses rizomas estão lá nas bases que a gente viu aqui, como que a estigmatização dos territórios e periferias vão sendo incorporadas também nos discursos midiáticos, nos discursos artísticos e etc. Não estou dizendo que somente isso, por isso que eu comecei falando. Os rizomas que estão em disputas no solo, no Brasil. Aqui nós vamos ter, com o Darcy, né, um outro elemento que a gente pode conectar nesse rizoma, né, que é a estigmatização e a construção no próprio cangaço. Percebam que as narrativas, por exemplo, da favela da Rocinha, tem pelo menos 3 narrativas que a gente chamaria de mitos de origem, pensando aqui com Lícia Valadares e tal, né? Um dos mitos de origem da Rocinha é a de que a favela foi uma constituição dos retirantes nordestinos, né? Vindo, num primeiro momento, da seca, lá do ano 15, lá de Raquel de Queiroz, né? Mas também vindo da própria extirpação e da própria violência que foi desferida no período do cangaço. E vejam que aqui nós vamos ter, se a gente for olhar pelo ordenamento, né, pelos feitos de muitos dos cangaceiros, nós vamos ter crimes, sim, mas pela reação do Estado também vamos ter crimes. E caminhando aqui, já para o final dessa minha exposição, nós vamos ter aqui, no tempo de turbilhão, e aí eu quero mostrar para vocês, diante desse quadro que eu apresentei, toda vez que as forças populares, as forças que querem, né, e acreditam, né, na nossa potência, na potência que Darcy apresenta em sua interpretação do Brasil, em sua tese do ser humano novo, toda vez que a gente se levanta organizadamente, a gente tem reações. Todos os avanços na nossa história estão conectados a esse rizoma que vem lá de Lombroso, de Nina, e que vai se espraiando e se mantendo com seus brotos. Então, aqui, só para vocês verem, aqui, que muita gente fez um discurso de que o golpe, né, foram para a rua e tal, porque tinha uma concepção ou uma propagação de que seria um perigo pelo comunismo, não sei o quê. Então, veja o que o próprio Darcy, que era ministro, chefe da Casa Civil, como que ele caracteriza e classifica a proposta das reformas de base do Jango, do João Goulart. Ele coloca aqui, ó, o que se pretendia era uma reforma estrutural de caráter capitalista. Não era uma reforma estrutural socialista, comunidade, de caráter capitalista. Elas foram vistas, porém, como revolucionárias em razão do caráter retrógrado do capitalismo dependente, que se implantou no Brasil sob a regência de descendentes de senhores de escravos. Estão vendo o rizoma? E de testas de ferro de interesses estrangeiros. Uma das inspirações, né, que no
nos leva a esse diálogo, né? Essa nossa aprendizagem aqui, inspirada em Darcy, né? E o próprio Darcy assim, me inspira, primeiro, saber que neste nosso país nós precisamos ser homens e mulheres e todos de causas, nós precisamos assumir causas. É isso Boa, que Darcy boa. nos causas de lutas, né? E o que já foi dito aqui pelas É isso. companheiras aí, é isso mesmo, assim, a gente percebe que que é ininterrupto, como eu mostrei num dos slides, a tentativa de exterminar os povos negros e mestiços, criminalizar o pobre e também exterminá-los e tal, ela é Arrancar suas ininterrupta. cabeças. Ela é ininterrupta, cortar as cabeças e não só exterminar, né? A gente viu na questão do cangaço, né? Mas querem também expor as cabeças, né? Que Uhum, não basta só eliminar, matar, mas ainda querem expor as cabeças, né? sim. E Degradar, né? Degradar era importante. degradar, né? Então, assim, e isso é ininterrupto. É ininterrupto. Vocês estavam falando das coisas atuais, né? E como o encontro de hoje tem a ver com os impactos das interpretações. Nós temos agora uma situação extremamente nova que vamos saber daqui mais à frente qual o impacto, as consequências, que é agora a classificação por parte dos Estados Unidos Uhum, do PCC e do CV como grupo terrorista. é. Nós já, à luz do que estamos estudando aqui, já podemos, de algum modo, criar uma projeção, né, projetar um cenário mais temerário ainda do que vivemos até aqui. Então, perceba que não Uhum, cessa, é ininterrupto. é. Imaginem vocês, se a gente pegar a lógica que os Estados Unidos utilizam para o combate nos territórios soberanos alheios a grupos terroristas, Uhum, você pega, por exemplo, o Hamas, né? Ele escolhe ali em Gaza ou na Síria um território onde eles entendem que estão concentrados os tais grupos terroristas e jogam uma uhum. bomba ali. É, Independente de ter foi o que vimos hospital, em Gaza, né? independente de Gaza ter acabou. creche, joga uma bomba. Então, se o método é esse, é possível a gente já desenhar um cenário terrível para o Brasil se Uhum, isso for à frente. Pense quais serão os territórios onde supostamente vai estar concentrado CV e PCC, em que eles vão ter justificativa para jogar uma bomba. As E não vai ser na favelas, Faria Lima. as periferias. Então, Exatamente. imagine, por exemplo, Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, ou o Complexo da Maré, o Complexo da Penha, estou falando de Rio de Janeiro, mas a Uhum, gente pode pegar outros estados do Brasil com grande concentração da classe trabalhadora massacrada. uhum. Poderíamos até dizer, com aqui, usando aqui um neologismo, né? É, 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 analfabetizada. Né? Sim, Então, pense, sim, as crianças, pense os idosos, né? sim. Pense as pessoas, os trabalhadores que num lugar como a Rocinha, que já passou de 100 mil habitantes há muito tempo, ou seja, populacionalmente é maior do que muitas cidades do Brasil. Né? Só a Imagine Rocinha poderia ter uma. Só Capão uma Redondo em Rocinha São poderia Paulo, ter uma Câmara. Teria como Complexo ter da vereadores. Maré. Então, veja, a consequência, a consequência desse novo estigma, grupos terroristas, né, Uhum, é de se prever, à luz do que nós estamos estudando,
algo temerário. Sim. Mas ficamos aqui. Sempre fico com essa mensagem da Darcy, vou falar do meu jeito, não vou ler. Somos homens e mulheres de causas e lutamos sempre o bom combate dessas causas e perdemos, fomos derrotados em muitas dessas causas. Mas não sucumbimos a pactuar ou a compor com os grupos vencedores. Sim. Vamos continuar. Sim. Vamos continuar, tal como o Darcy, vamos continuar construindo esses cursos, construindo as lutas na rua, construindo as mobilizações, vamos continuar. Então é isso que nos inspira, por mais que tenhamos um cenário ininterrupto e agora o próximo muito difícil pela frente, mas estamos juntos.